Eu me lembro de uma pesquisa que os japoneses fizeram com macacos há uns 50 anos atrás, e eles colocaram comunidades de 20 macacos em ilhas do Japão. Olha que coisa fantástica. E aí eram ilhas onde não havia a comida convencional desses símios. E só havia, tipo, raízes profundas que você tinha que desenvolver uma ferramenta para cavar. Aí eles começaram a sentir o cheiro, o odor de que tinha alimento em algum lugar abaixo da terra. Aí pegaram as pedras, começaram a cavar, usar instrumentos. Aí acharam a raiz era dura demais. Aí o primeiro que achou, em todas as ilhas tinha um riacho, perto dos lugares das raízes. O cara foi e deixou a raiz, o macaco, deixou a raiz dentro d'água 24 horas. No dia seguinte ele foi lá, pegou e fez, a casca foi saindo. Aí os outros todos viram, todo mundo foi pegando e foi jogando. A casca foi saindo, eles foram se alimentando. Na hora que isso começou a acontecer na primeira ilha, a gente não está falando de psique humana, a gente está falando de símios, de entes primitivos. Na hora que começou a acontecer na primeira ilha, a informação se difundiu por todas as outras ilhas e, simultaneamente, todos os outros fizeram a mesma coisa. Nós existimos num mundo onde tem muito mais comunicação do que a gente imagina. Os russos descobriram, no auge do ateísmo deles, eles fizeram muitas experiências sobre comunicação à distância, e em relação a isso eles estão muito na frente do resto da humanidade, porque eles não têm os limites éticos para dizer não vamos fazer isso, não vamos fazer aquilo. Eles têm muito mais liberdade para testarem o que eles quiserem, fazerem edição genética, fazerem um monte de coisas sem os mecanismos, sem proibitivos, sem os controles institucionais. Então, o que eles fizeram? Eles foram botando sensores em árvores. Uma coisa extraordinária, eu acho lindo, porque é bíblico. Os profetas da Bíblia diziam a mesma coisa, há 4.000 anos atrás. E aí eles botavam um cara com um machado na mão e diziam, anda na direção da árvore com a intenção de cortar. E os eletrodos nas árvores, e os aparelhos medindo. Rapaz, as árvores uivavam quando o cara chegava com a intenção de cortar. Cara. Aí onde tinha eletrodos e eles davam a instrução para o cara chegar com a intenção de não fazer nada, quem sabe só botar a mão na árvore, a árvore entrava num silêncio absoluto. Você vê isso, por exemplo, no profeta Oséias, no Velho Testamento, que ele diz que a maldade humana, o arrombamento, o sequestro, a perversidade, o estupro, a maldade, é uma coisa tão poderosa que lá ele diz, as árvores sofrem, as aves morrem e até os peixes do mar perecem, porque a gente vive num universo, está tudo conectado. A gente nem imagina como os pensamentos da gente viajam por aí. Às vezes a leitura não é lúcida, mas a energia vibratória é sentida de longe. Quando você vai ficando treinado nisso, você às vezes vai passando na rua de costas assim para o indivíduo, você sente aquele baque de que tem um negócio emanando dali que não é legal. A pessoa fala energia pesada, essas coisas. Mas tem muito mais do que isso. E está tudo conectado. Hoje em dia com física, mecânica quântica, com tudo isso a gente sabe dessa interconexão de todas as coisas. A mecânica quântica, quando te diz que se você olhar para uma partícula subatômica aqui, ela muda na hora só com o teu olhar, ela se altera. E se cada partícula subatômica tem no mínimo um recíproco gêmeo,
que pode estar do outro lado da galáxia e sofrendo o efeito da tua observação local, para você ver a sensibilidade universal.